Evangelho de Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João o havia advertido dizendo: não tinha lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido, a multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular, para num lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Jesus curou a todos que o tocaram. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele para que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Refletindo um pouco sobre esses textos, ao ler essa parte que fala que os discípulos estavam atemorizados ao ver alguém andando sobre as águas, e eles falaram, né? É um fantasma. Eles estavam de medo, mas imediatamente Jesus lhe disse: Tem de bom ânimo, sou eu,
não tem mais. E aí eu fiquei pensando assim, como que é o sentimento de Deus para conosco, né? A gente pensa no sentimento nosso para com Ele, mas muitas vezes não do dele para conosco. E aí me veio assim na memória a forma que eu lido com meus filhos, né? Nessa parte aqui ele fala assim: tem de bom ânimo, sou eu. Quando meus filhos acontece alguma coisa, eles se machucam, eles caem, ou eles estão com medo, eles correm pra mim, pra me dar um abraço, porque eles estão com medo. E o que eu falo pra eles? Eu falo: fica calmo, é a mamãe. Sou eu, é a mamãe. Eu sempre falo assim: é a mamãe, fica calmo, você tá com a mamãe. Fiquei pensando nessa situação, né? De Deus, Ele nos vê, né, como esses filhos com medo, perdidos, e tudo que Ele faz é chamar pra perto e falar: calma, tem bom ânimo, sou eu. E Ele fala: não tem mais, porque eu sou o pai, eu cuido dos meus filhos. Pode ficar tranquilo, porque eu tô cuidando, porque eu sou seu pai. Eu não vou te deixar cair, eu não vou te deixar machucar. E ainda que você machuque, eu vou estar aqui para te dar um abraço e dizer que eu estou aqui. É o papai. Que lindo, né? Que é o amor de Deus conosco. Da forma que Ele nos vê como filhos. Ele se sente, creio eu, como um ser que está ali pronto para acolher, pronto para abraçar, pronto para cuidar dos seus filhos. E nesse dia você se sinta amado, cuidado, acolhido por Deus, porque Ele é o seu pai. Ele está ali para te dizer: tem bom ânimo, porque sou eu, seu pai. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra. Que nesse dia nós possamos sentir o acolhimento do Senhor e continuar no descanso do Senhor. Que ao longo dessas leituras bíblicas, o nosso ser venha descansar em Ti. O mundo vem com várias distrações, com várias coisas para nos carregar, para nos deixar carregados, para nos deixar pesado. Mas o Senhor, a palavra do Senhor, ela vem para nos fazer descansar, para nos acolher. Então que nós venhamos ter paz no Senhor, paz com Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter descanso, sabendo que o Senhor é um Pai que cuida, que protege, um Pai que está sempre ali. Nós não somos órfãos, nós não estamos perdidos, sem um propósito de vida, não. Nós somos filhos de um Pai Todo-Poderoso. Que nós venhamos entender, crer e viver nessa palavra, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, Deus. Pelas nossas famílias, pela nossa casa, nós te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Muito obrigado, Jesus. Amém.